gracias por estar aquí esta tarde y bueno, la compañía es de lujo, estamos con dos grandes de las letras iberoamericanas, si es que esto existe, de eso hablaremos luego, pero de lo que no hay duda es que son dos grandes de las letras contemporáneas, tanto Héctor Abad como Lydia George. Hay un undécimo mandamiento en los coloquios de escritores que dice: preguntarás al escritor por su último libro. Y yo pienso cumplirlo a rajatabla, ¿no? Así que, si me permite, no vamos a entrar directamente en el tema que nos ocupa de la cultura o la identidad iberoamericana, y vamos a hablar un poquito también de sus obras y de literatura, ¿no? Que yo creo que a todos me lo van a agradecer. Voy a empezar por Lydia. Su última novela es Misericordia. Si no la han leído, vaya mañana corriendo a comprarla a la primera librería que encuentren, por favor. Y es un libro que rompe un poco con su trayectoria anterior, ¿no? Es un libro diferente a todos los demás, en ciertos, o sea, es bastante diferente a todos los demás, y es un libro donde ella aborda los últimos días de una anciana en una residencia de mayores en tiempos de pandemia, ¿no? Es un libro que está muy enraizado en su propia experiencia y yo quería un poco que reflexionara sobre esto. O sea, tuvo que dar un paso atrás, dejar de ser hija. ¿Cómo fue dar ese paso atrás de dejar de ser hija para convertirse en narradora un poco de la experiencia que había vivido su propia madre en esta residencia, ¿no? Y también quería saber si se embarcó en este libro un poco para ayudarse a sí misma, en su parte más íntima. Muito obrigada. Cumprimento todos e agradeço imenso o convite que me foi feito, e também para dizer que para mim é uma honra e uma alegria estar aqui com o Héctor, que conhecia dos livros e das intervenções, mas não conhecia pessoalmente, e também com a Teresa, que além do mais eu posso dizer que é também minha amiga. Na verdade, Misericórdia é um livro completamente diferente dos outros meus livros e um livro que não estava previsto nas minhas perspectivas. Ele aconteceu, de facto, porque assisti ao último ano de vida da minha mãe e a experiência foi tão forte, ela que faleceu durante a pandemia, que este livro acabou por ser uma espécie de resultado de experiências simultâneas. Uma é a experiência individual de ver uma pessoa que não quer sair do mundo e mantém-se agarrada até o último momento no mundo, acreditando que viver é viver até o último instante. E isso foi alguma coisa que me tocou muito. Uhum. Depois, porque ela representava aquilo que as mulheres que agora se aproximam dos 90 e dos 100 anos, elas, de um ponto de vista coletivo, tiveram uma importância fundamental na mudança da preparação dos filhos para o futuro. Isto é, nós, as pessoas da minha idade, somos, de facto, para usar a expressão do célebre livro do Saramago, levantados do chão. E, na verdade, quando falo com mulheres da minha idade e homens da minha idade, quer da Europa, quer da América, o que acontece é que todos dizem que quem os levantou foram as suas mães, os seus pais, que nasceram nos anos 20, nos anos 10, nos anos 30. E é aí que se dá uma alteração cultural muitíssimo importante. E, portanto, ao mesmo tempo que fazia essa homenagem à minha mãe, eu quis fazer uma homenagem a essa geração de pessoas que passaram mal para oferecer um novo estatuto aos filhos e às filhas. E, nesse campo, as filhas foram mais... o elo foi mais importante do que com os filhos, porque os rapazes, naturalmente, eram ajudados de outra maneira. As mulheres tinham um percurso muito mais encolhido, digamos assim. Por outro lado, foi também, ela foi uma vítima da pandemia. E aquele momento foi um momento
extraordinário que nós acho que ainda não digerimos. Mas foi um momento que nos colocou diante dos nossos olhos a hipótese, de facto, de desaparecermos da face da Terra. Foi o momento em que nós percebemos como a Terra pode continuar a girar, indiferente a estarmos aqui ou não estarmos. E isso foi um momento, digamos, de consciência cívica e ontológica dos seres humanos. Para não me alongar, eu quero dizer que não esperava escrever este livro, mas escrevi-o quando a minha mãe faleceu e praticamente ninguém a pôde ver enterrar-se, e foi uma experiência brutal. Eu escrevi este livro sob um sentimento de duelo, um sentimento de luto, mas à medida que eu ia escrevendo, tive a consciência daquilo que um escritor pode fazer com a escrita e que é semelhante àquilo que o leitor faz com a leitura. A certa altura, o mal, a descrição do mal, porque encontramos as palavras para o descrever, transforma-se numa espécie de triunfo, transforma-se numa espécie de glória, de triunfo sobre aquilo que é o mal, a desarmonia, e é para isso que a literatura serve. Então, foi uma experiência diferente, mas, de certa forma, eu diria que foi uma experiência fundamental na minha própria vida como pessoa, e foi um livro de conhecimento para mí mesma. Quizás después podemos hablar del paralelismo que existen entre los dos libros, que Misericordia y el olvido de que seremos. Pero ahora quería hablar del último libro de Héctor Abad, o preguntarle por el último libro que se ha publicado este año en español, Ahora y en la hora, se titula. Y está escrito después de una experiencia traumática en la guerra de Ucrania, donde Héctor sobrevivió al ataque con un misil ruso mientras estaba cenando ¿era una cena? Sí, en una pizzería. Estaba con otros compañeros colombianos, con una delegación colombiana y con personas también ucranianas, entre ellas la escritora Victoria Emelina. Y la escritora acabaría falleciendo por causa del ataque, ¿no? Y poco antes de este momento, creo que Héctor y Victoria Emelina se habían intercambiado los asientos. He leído eso en una entrevista, que nunca sabemos si esto es correcto o no. Y me dice si es una... Entonces, entiendo, la pregunta ¿es un libro que nace del sentimiento de la culpa del superviviente? Bueno. Perdón por entrar tan fuerte. Gracias. Antes de contestar, quisiera decir algo sobre el libro de Lidia, que yo he estado leyendo en estos días y que me ha conmovido mucho, porque mi madre nació en 1924, es de esta generación de los años 20, y durante la pandemia fue para ella, que vivía en la calle y que tenía ya más de 90 años y que era muy vital, fue una caída vertiginosa hasta que se murió en 1921, digamos, el año después de la pandemia. Entonces, me ha conmovido mucho esta historia, esta relación, estos delirios que mi madre también tuvo al final, delirios muy racionales, delirios muy hermosos y muy poéticos a veces, delirios de sorpresas con la falta de memoria, incomprensiones de cómo empieza a funcionar mal la cabeza al final y cuando la muerte se acerca. Y entonces, nada, estoy muy contento de estar al lado de Lidia también por este motivo y por este libro que tanto me conmueve y me gusta y me habla a mí mismo, porque bueno, un buen libro es siempre un espejo, una especie de espejo, donde reflexionamos sobre nuestra propia experiencia. Lo primero que dijo Lidia es que el libro de ella era diferente y no previsto. Yo podría decir exactamente lo mismo de Ahora y en la hora. Es diferente porque yo siempre habría escrito historias colombianas o historias que tenían mucho que ver con Colombia, o sí mucho con Italia, otro país que yo conocía bien, algo con España.
pero yo no fui a Ucrania para escribir un libro, yo no fui como reportero de guerra, yo fui a una feria del libro porque se presentaba El olvido que seremos en ucraniano. Y fui sin ganas de ir, pero me sentía culpable si no iba, porque mis jóvenes editoras de 24 y 26 años vivían allí, no tenían miedo de vivir allí, habían hecho el esfuerzo de publicar este libro mío en una pequeña editorial que se llamaba Macondo. Lo tenía todo. No había podido ir primero por la pandemia, después por la invasión rusa, y finalmente en el año 23 se atrevieron a hacer una feria del libro, lo cual era peligroso porque a los rusos les encanta tirar misiles donde hay muchos civiles. Entonces hacer una feria del libro en Kiev era ya un riesgo. Fui contra la voluntad de mi familia y casi que contra mi propia voluntad. Y luego allí, como fui con unos amigos colombianos mucho más activistas que yo, Sergio Jaramillo, Catalina Gómez, ella periodista de guerra, curtida, que ha cubierto guerras en todo el Medio Oriente, que ha estado en Gaza, que vive en Irán parte del tiempo, que vivía en Ucrania, y Sergio Jaramillo, que fue el que firmó el acuerdo de paz con las FARC en Colombia, un hombre también curtido en asuntos de conflictos y de guerras en el mundo entero. Ellos me dijeron, pero es que aquí en la capital la guerra no la vamos a ver, vámonos un poco más hacia el este, vámonos hacia el Donetsk y el Donbass. Y yo les dije, no, claro que no, yo no quiero ir y no tengo permiso de mi familia. Yo a mi edad todavía pido permiso. Pero él es un experto en negociación y me fue envolviendo y yo me sentía como nadando en un río y yo trataba de nadar contra la corriente del río y no era capaz, y la corriente del río me arrastró hacia el este y todo parecía ir bien, y Victoria Mélina dijo, pues yo los acompaño, una escritora de la edad de mi hija, de 37 años, a la que yo no había leído nunca. Eso creaba como una incomodidad porque entre los escritores, cuando uno no ha leído al otro y el otro no ha leído al uno es tímido, porque los escritores somos solamente lo que escribimos, el resto no vale la pena. Y bueno, entonces yo no la conocía, pero ella fue muy amable, nos llevó a muchas partes. Además ella decía que iba a despedirse de amigos de ella, soldados. Iba a despedirse porque ella se iba con una beca de un año a trabajar a París, a terminar un libro que estaba escribiendo en inglés, Looking at Women, Looking at War, mirando a las mujeres que miran la guerra, un libro para documentar crímenes de guerra a través de los ojos de las mujeres. Y ella quería despedirse de estos soldados porque decía, en este año probablemente los van a matar. Y entonces quiero despedirme. Y el último día de su vida consciente fue a despedirse de algunos amigos muy queridos que estaban ahí sí en las trincheras, al lado de las trincheras. Y bueno, para agradecerle que nos hubiera acompañado tan amablemente, nosotros la invitamos a lo que ella más quería, que fue a comernos una pizza. En el último momento había toque de queda, había ley seca, no se podía beber. Y bueno, ya pensábamos que nos había ido muy bien, que la muerte no nos había respirado en la nuca en ningún momento y que ya al día siguiente regresábamos a la capital y cogíamos el tren nocturno hasta Polonia y volvíamos a la seguridad de Occidente. Y Sergio Jaramillo resolvió, yo le había llevado una botella de whisky, que al escondido nos tomáramos un whisky, y él se hizo debajo de la mesa y me sirvió un whisky. Y poco antes yo, como soy sordo de este oído, me había cambiado de puesto para poder oírle a Sergio, que no vocaliza nada, que habla una cosa. El portugués es facilísimo al lado del español. Al lado del español de Sergio, el portugués es facilísimo. Y bueno, entonces él me sirvió mi whisky y él siguió debajo de la mesa
y yo le dije a Victoria, que estaba frente a mí, they will discover us, it's too obvious, this looks like whiskey, esto es muy obvio, nos van a descubrir, esto es whisky. Y ella sonrió y me dijo, no te preocupes, eso parece jugo de manzana. Y esas fueron sus últimas palabras, porque en ese momento cayó del cielo algo. Yo sentí que salía del centro de la tierra, yo caí al suelo, lo último que pensé fue, nos mataron. Y si no me morí, esas habrían sido mi último pensamiento, nos mataron. Y luego parece que no, yo durante muchos días o meses, francamente, yo no sabía si estaba vivo o muerto, la sensación era muy rara, la depresión era muy fuerte, era un libro no previsto, pero que me sentí obligado a escribir, porque Victoria había hablado muchas veces por escritores, por artistas, por intelectuales que habían muerto en la invasión rusa, en la guerra, que los habían matado, a veces torturado, a veces rematado con un tiro de gracia, y ella había ido a hablar por ellos. Y yo creo que si a mí me hubieran matado, si yo hubiera seguido en la silla de ella, ella estaría de algún modo contando cómo me habían matado a mí, cómo había ocurrido ese crimen de guerra contra un colombiano que estaba ahí perdido. Yo no estaba ahí heroicamente, si me hubieran matado a lo mejor quedo sin merecérmelo como un luchador por algo. Eso es también parte de la culpa. Yo no fui ahí como un activista, no fui ahí como mi padre, no fui a exponer mi vida, yo no quería ir, fui ahí por miedo a reconocer mi cobardía, porque ellos me decían, Héctor, si te da miedo, tranquilo, no vamos, el viaje, te tiras en el viaje, pero no importa. Entonces es muy vergonzoso reconocer, pero entonces, bueno, y yo escribí este libro sin saber cómo escribirlo, no lo escribí para curarme, cuanto más lo escribía, más me enfermaba, pero lo pude terminar. Y ahora salió en portugués esta semana, es la primera traducción que hay. Estoy muy agradecido con Marta, con mi editorial Alfaguara de aquí, y estoy muy feliz de que la primera traducción sea en Portugal, un país que yo quiero tanto, al que he venido tantas veces, cuya literatura tanto me gusta, desde los antiguos hasta los actuales, desde Pessoa hasta Saramago, desde todos. Entonces, bueno, estoy muy feliz de estar aquí y de que el libro haya salido. Bueno, el libro de Héctor también hay que salir corriendo a comprarlo. Y lo tienen aquí, y creo que lo pueden comprar aquí incluso. Héctor, a lo mejor ahora cuando hablaba Lidia de su proceso creativo respecto a Misericordia, ¿te recordaba un poco el tuyo del olvido que seremos? Yo creo que Lidia tiene una capacidad que yo no tengo. Hay escritores de la memoria y hay escritores que son capaces, como Lidia, de mezclar la memoria con la imaginación muy bien. Yo, y no es por hacerme el falso modesto, yo no tengo casi imaginación, entonces copio mucho la realidad, simplemente lo que pasa, escribo a partir de la memoria. Lo más creativo es que tengo muy mala memoria. Sí. Y entonces eso me permite inventar mucho, pero yo creo que estoy recordando, pero yo sé que estoy recordando mal. Entonces creo que, es decir, sí hay cosas muy parecidas, pero yo no logro reconocer bien en el libro de Lidia. Si fuéramos muy amigos, yo le preguntaría qué parte sí, qué parte no, pero yo creo que hay muchas cosas que se le ocurrieron a su mente y que no las oyó, que no las vio exactamente, creo. Pero no los voy a decir ahora. Lidia, supongo que, bueno, no sé si leyó El olvido que seremos o de Héctor. No sé si de alguna manera reverberó cuando estaba escribiendo su propio libro y ya con esto luego entramos en la cultura iberoamericana.
Não, de verdade, eu tenho dito muitas vezes que foi o único livro que eu escrevi sem livros. Não, a pressão era tão grande de que não fui à estante, não vi livros, não, nada. Inclusive, quando queria pôr uma epígrafe e fiquei preguiçosa, não quis ir à procura, achei que era um objeto à parte. E fiquei muito admirada quando o Carlos Fiolhais, o cientista, apresentou Misericórdia em Coimbra. E para abrir o livro, para abrir a apresentação, leu o livro, o poema do Thomas Dylan, do Dylan Thomas, Não entres tão depressa nessa noite escura. E então eu percebi esse poema que ele dedicou ao pai, dizendo: revolta-te, não entres na morte, não te submetas ao esquecimento. E eu pensei, como é que eu não me lembrei sequer desse poema para poder pôr como epígrafe? Isto para dizer que há livros que nascem de uma construção. No meu caso, os livros começam como uma espécie de ovo, tudo está misturado, e depois, de facto, eu sou da fábula. Sou da fábula. Pronto, eu gosto da invenção de uma história. Do era uma vez. Mesmo quando me perguntam-me o que é que eu penso sobre a inteligência artificial, toda a gente agora fala, eu não sou capaz de não começar por alguma coisa que era uma vez. Era uma vez, eu tenho que começar por uma história. Mas, claro, por respeito às pessoas, não vou dizer era uma vez em voz alta, não é? Mas a forma que eu tenho de expor mesmo um espírito, mesmo um texto dedutivo, ensaístico, é de criar uma história. No início, isso, nas crónicas também é assim, eu tenho de contar uma história. Portanto, agora, este livro foi assim, portanto, já não sei o que é que perguntou, mas acho que isto Sí, já disse o suficiente. Sí. Está bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de la identidad iberoamericana, si consideran que existe o si consideran que es una entelequia política o que tiene unas raíces asentadas en la cultura, en la sociedad de las dos orillas del Atlántico. Además, es interesante la mirada geográfica de cada uno de vosotros, que es diferente, ¿no? Uno está en una orilla y otro en la otra, ¿no? Entonces, no sé si esto nos puede llevar a reflexiones distintas, ¿no? Sí, bom, quando se fala no imaginário sul-americano, que é diferente, é sempre por oposição. Eu devo dizer que eu vejo sempre muito mais, sobretudo na arte, em todos os aspectos da arte, muito mais proximidade entre os seres humanos, se estejam eles onde estiverem, nos vários continentes, do que as diferenças. Acho que precisamente salta-se o imaginário, a fábula, é uma forma de criar um alfabeto muito mais unificador do que propriamente as línguas. É por isso que há as traduções. As traduções são feitas na busca de encontrar o imaginário que é global, que é unificador. Isto é a minha ideia. E por isso, quando penso no imaginário sul-americano, eu tendo a ver muito mais aquilo que é o prolongamento, a semelhança do que a diferença. Mas, na verdade, eu acho que existe no imaginário sul-americano uma exuberância que é diferente da exuberância europeia. Eu sei que dentro da Europa, assim como na América Latina, cada região, cada país é diferente. Na Europa também. Mas há um ensaio muito interessante do
publicada em, acho que 1994, do Eduardo Lourenço, que tentando explicar a diferença entre o imaginário ibérico e o imaginário europeu, ele distingue o imaginário europeu o imaginário ibérico do imaginário europeu. E aqui eu acho que é importante, porque estamos a falar da América Latina que utiliza as línguas dominantes, a certa altura dominantes, que provieram da Península Ibérica. Ora, o Eduardo Lourenço diz isto, que, assim, simplificando, nós aqui ficamos barrocos, ao contrário do que acontece com França, com a Alemanha, que têm um imaginário muito mais, eu diria, mais científico ou mais cartesiano. Ele até diz uma coisa muito interessante, que é a Ibéria não teve ninguém como Montaigne. Ele diz, Montaigne criou uma forma, Montaigne criou o ensaio, criou um pensamento reflexivo, misturando com o relato da vida, mas criou um pensamento reflexivo, um pensamento comparativo, um pensamento filosófico, no fundo, mas uma filosofia que, digamos, que é porosa, que entra pela própria vida. Ele diz, a Península Ibérica não criou esse pensamento. E ficámos, digamos, barrocos, ficámos ressentidos e defensivos. Não é? Eu, quando olho para o imaginário sul-americano, que é riquíssimo, exuberante, que mistura aquilo que foi a experiência do colonizador portanto, que não conseguiu vencer o imaginário exuberante do colonizado, eu vejo nessa junção, de facto, uma alegria, uma forma vital, uma vitalidade que não passa pelo pensamento reflexivo que nós temos, que somos sempre tentados. Só para não me alongar, só vou dizer mais um aspecto, que é este. Fala-se do boom sul-americano, que acontece nos anos 70. E pergunta-se porquê é que a Europa, de repente, fica completamente encantada com com a literatura sul-americana. Porquê com Pedro Páramo ou com 100 anos de solidão? Porquê? Na verdade, eu acho que se entende, se percebermos que literatura é que se estava a fazer na Europa nessa altura. Era uma literatura bastante filosófica e ascética. Era a literatura, era o momento do nouveau roman. Era o momento do romance existencialista, do romance fenomenológico. Era um romance que passava pelos crivos de um pensamento de reflexão. E, de repente, aparece uma coisa nova. Aparece uma proposta, que é a proposta de deixar que a vida, que o chão fale, que os animais falem. Lembram-se todos o personagem de 100 anos de solidão, aquela gente que criou um rabo de porco, não é? O cerdo, o rabo do cerdo, não é? E isso foi uma alegria para as pessoas, quer dizer, foi soltar o nosso próprio imaginário. E é isso que eu sinto. Aliás, na minha própria vida, o que aconteceu é que eu queria escrever. Eu tinha uma vontade, desde pequena, de escrever, de inventar histórias. Quando entrei para a Faculdade de Letras, no final dos anos 60, o que me davam era o romance francês e o romance, portanto, russo também, mas o romance reflexivo e o nouveau roman. E eu não conseguia desembaraçar-me perante isso. Foi no momento em que descobri, por um lado, primeiro, 2 escritores europeus, um europeu e outro americano,
um europeu que era Virginia Woolf, sobretudo um livro, Orlando, que precisamente extravasava o discurso racional e, por outro lado, o discurso da vida brutal, que era o caso de Faulkner. E, de repente, aparece, porém, a forma que eu andava à procura, que é, de facto, o romance sul-americano, que me diz o seguinte: tu não precisas de imitar. Acredita que no teu país e que tu própria transportas um imaginário que podes libertar. E o meu primeiro livro, que foi O Dia dos Prodígios, é exatamente isso. Foi pegar naquilo que era a vida íntima, que eu conhecia, os pensamentos absurdos, mas vitais do povo, para fazer o meu primeiro romance. Portanto, agora isto já é um bocado, digamos, demasiado pessoal, mas eu diria que existe, sim, existe uma exuberância do imaginário sul-americano e que tem a ver, de facto, com aquilo que é o facto de o poder sul-americano faz aquilo que os europeus sonham, mas não ousam. Há um livro extraordinário da Michi Strausfeld que se chama Mariposas Amarilhas e Los Senhores ou Los Senhoritos, e assim, que fala precisamente dos ditadores e do povo, não é? E é um livro absolutamente extraordinário sobre isso e que mostra que não há diferença